Tá? Considere a seguinte função. Seja a seguinte função. F de x igual a 1. Vou colocar assim. Seja... antes de prosseguir, tem uma observação a se fazer, que é a seguinte proposição. Aqui. Você tem duas funções, tá, que coincidem numa vizinhança aberta e estrita, que coincidem numa vizinhança aberta de P. Se uma delas é diferenciável em P, a outra também é, e as duas têm a mesma derivada. Tá? A proposição é a seguinte, ó. Sejam P um número real, a proposição é importante. Sejam P um número real e FG funções. Ó, se F e G coincidem numa vizinhança aberta de P, se F e G coincidem numa vizinhança aberta de P, e a função F, ela é diferenciável em P, tá? É diferenciável em P. Então, e a função F é diferenciável em P, então a função G também é diferenciável em P. É diferenciável em P com a derivada de F em P igual a derivada de G em P. Isso é bem razoável. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P, e F é diferenciável em P, então G é diferenciável em P, e a derivada da F em P é a derivada da G em P. Tá? Nós dizemos que duas funções coincidem no conjunto A, quando o A está contido na intersecção dos domínios, e F de x é igual a G de x, duas funções FG, né? E F de x é igual a G de x para todo x em A. Tá? Então, a prova disso é simples. Por quê? Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? As duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P, e a função F é diferenciável em P. Então, daí as funções F grande e G grande. As funções F grande, e a função F grande é a função que vai do domínio de F menos P em R
E G grande, a função que vai do domínio de G menos P em R, tá? Dadas por a f grande de x vai ser a função f de x menos f de p sobre x menos p, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f menos p. E a função g grande em x é g de x menos g de p sobre x menos p, qualquer que seja x pertencente ao domínio de g menos p. Então, daí, essas duas funções, como a f grande, como a f pequeno e a g pequeno coincidem, tá certo? Numa vizinhança aberta de P, então, essas duas funções, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Porque observe, se há uma vizinhança de P, tá aqui o P, tá aqui o P mais delta, digamos, P menos delta. Vou pegar uma vizinhança aberta assim. Se nessa vizinhança aqui, pegando tudo, tá? Que é uma vizinhança aberta de P. Se nessa vizinhança a f pequeno e a g pequeno coincidem, nessa vizinhança aberta, a f grande e a g grande coincidem. Vocês concordam? Então, entendido? Pronto, morreu. Então, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P com... Agora eu pergunto a você, com quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Quem é? F grande. Isso aqui é o limite com x tendendo a P de quem? X menos f de P sobre x menos P, que existe. Existe pela hipótese. Qual é a hipótese? É que a f é diferenciável em P. Então, esse limite quem é? F de P. Logo, não tem jeito. Como a f grande e a g grande coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e a f grande tem limite em P, a g grande tem limite em P, e os limites são iguais. Então, logo, o limite da g grande de x com x tendendo a P, que é quem? Que é o limite com x tendendo a P de g de x menos g de P sobre x menos P,
esse limite existe e ele é igual a quem? Ao limite da f grande. E aí morreu. Porque se esse limite é esse, você está dizendo o quê? Que a função g é diferenciável em P, e quem é a derivada da g em P? F' de P. Tá certo? Portanto, sai desse resultado o seguinte corolário. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e as duas têm a mesma derivada ao longo desse intervalo. Vou colocar esse corolário aqui. Tá? Que é o seguinte, ó. Corolário se as funções fg se f e g são funções coincidindo, que coincidem, tá? Coincidindo no intervalo, se f e g são funções coincidindo, se f e g são funções coincidindo no intervalo aberto I, tá? No intervalo aberto I. E f é diferenciável em I, então a G também é diferenciável em I. O G é diferenciável em I, e a derivada da f em x é a derivada da g em x, qualquer que seja o x pertencente a I. Esse teorema, esse corolário, ele é muito útil para você, por exemplo, calcular a derivada de uma função definida por partes, tá? Ó. Mas isso diz respeito ao intervalo, preste atenção, ó, intervalo aberto, tá? Isso é fundamental. Porque esse intervalo aberto, ele é uma vizinhança aberta de qualquer de seus pontos. Aí você aplica essa proposição anterior, ei, cara, tá? Corolário, se f e g são funções coincidindo no intervalo aberto I, e f é diferenciável em I, então a g também é diferenciável em I, e a derivada de f em x e a derivada de g em x, qualquer que seja x em I. Mas isso diz respeito a um intervalo que é aberto. Por quê? Porque o I é uma vizinhança aberta de qualquer de seus pontos. Aí você aplica essa proposição anterior, tem esse resultado. E essa proposição, ela é útil para você, por exemplo, achar a derivada dessa função, ó, seja f de x igual a, olha aqui, ó, x2 menos 3x mais 1, se x é menor que 1, certo? E 2x menos x3, se x é maior que ou igual a 1. Pega essa função. Tá? Função definida em toda a reta, tá? Qualquer que seja x real.
Então você tem o seguinte, olha a observação. Tem-se o quê? F de x igual a quê? A x2 menos 3x mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito 1. Olha o argumento. O que isso está dizendo? Está dizendo que essa função f coincide com essa função polinomial nesse intervalo aberto. Mas essa função polinomial é diferenciável em R. Em particular, é diferenciável nesse intervalo. Portanto, a f também é diferenciável nesse intervalo. Então, daí, por quê? Porque a f coincide no intervalo aberto com uma função diferenciável. Então, qual é a conclusão? A f é diferenciável nesse intervalo aberto, com quem é a derivada da f em x? É a derivada da função polinomial, que é 2x menos 3, qualquer que seja x no intervalo aberto. Isso é a primeira parte. Tem-se. Agora, vamos para o outro intervalo aberto. Qual é o outro intervalo aberto? Qual é o outro intervalo aberto a se considerar para ter derivada? Qual é o outro intervalo aberto? Intervalo 1 aberto mais infinito, tá? Então, a argumentação, ó. Tem-se, observação, tem-se f de x igual a quem, hein? Igual a 2x menos x3, qualquer que seja x, e qual intervalo? 2x menos x3, verdade. 2x menos x3, não é? E isso é verdade, qualquer que seja x do intervalo 1 fechado mais infinito, né? Só que para o que eu vou fazer, isso não serve. O que serve é assim, se vale para 1 fechado mais infinito, vale para quê? Para 1 aberto mais infinito. Certo? E o que é que diz isso aqui? O que é? Diz que a função f coincide com uma função polinomial no intervalo que é aberto. Mas essa função polinomial é diferenciável aqui. Então, a f também é. Então, daí, a f é diferenciável nesse intervalo aberto e quem é a derivada da f em x para todo x desse intervalo aberto? É a derivada da função polinomial, que é quanto? 2 menos 3x2. A f é diferenciável nesse intervalo aberto, eu sei quem é a sua derivada, está aí. E a f é diferenciável nesse outro intervalo aberto. E eu também, quem é a sua derivada nele. Agora, e no 1? Porque no 1 está no domínio dessa função. Outro tem-se. Tem-se. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de x ao quadrado menos 3x mais 1. Quanto é que dá esse limite?